pessoal, tudo bom? Agora nós vamos entrar em outro aspecto em relação à pesquisa. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o problema de pesquisa, os cuidados que nós temos que ter ao escolher o tema, fazer a pergunta de pesquisa e de que forma vamos fazer essa contextualização e a delimitação da pergunta de pesquisa, tá bom? Problema de pesquisa é exatamente aquilo que você quer descobrir no tema investigado, o seu tema que você escolheu. Ou seja, é o mistério que você quer desvendar. É exatamente a dúvida sobre determinado aspecto do tema em que você quer trabalhar exatamente para elucidar o problema. Então, a partir desse problema, você estabelecerá uma estratégia determinada de abordagem. Quanto mais clara a pergunta de pesquisa, quanto mais delimitada para você saber especificamente alguma coisa, mais fácil será pesquisar. Então, é por isso que você, no seu trabalho com um orientador, tem que buscar uma pergunta simples, objetiva, direta, de preferência com a temática única, para não tentar não desdobrar em várias perguntas, porque aí você vai ter várias perguntas de pesquisa e você vai ter problemas na frente. É bom que você tenha uma pergunta de pesquisa, é a minha sugestão, claro que não é obrigatório, mas é importante que você seja objetivo e claro no que você quer desvendar. Então, formulada essa pergunta de pesquisa, caberá a você, que é o investigador, delimitar as causas, os efeitos e as formas como você vai chegar naquele resultado. Então, você vai, junto com o seu orientador, buscar uma estratégia de abordagem que facilite a investigação, que você reúna seus dados, que você possa escrutinizar e investigar aquele problema de pesquisa. Quanto mais cedo você apontar claramente qual é o problema de pesquisa, toda resposta que você trouxer, todos os dados que ajudem a responder essa pergunta são importantes para o seu trabalho. Então eu faço uma observação muito importante nesse caso, porque muitos bons pesquisadores, às vezes eles esquecem de delimitar exatamente o tema, fazendo perguntas não exatamente claras, às vezes pouco truncadas, às vezes querendo pegar vários aspectos de um problema e colocar na pergunta. E aí você não sabe exatamente para onde você quer ir, é para cá, para lá, e você precisa ter clareza nesse ponto. Então, para evitar que o seu projeto de pesquisa tenha muita dúvida, você precisa ser objetivo, claro e direto. Sendo assim, você não tem essas questões de fuga do tema, Por exemplo, é muito importante que você faça a pergunta: esse caminho que eu estou levando contribui para responder a pergunta que foi feita? Então, sempre revisitar a cada passo da pesquisa a pergunta que foi feita, tá bom? Então, vocês lembram que a gente perguntou sobre a liberdade de religião, se permitia que uma congregação religiosa pudesse expulsar, sem procedimento nenhum, uma pessoa de orientação homoafetiva, e nós também perguntamos se uma criança poderia não ser escutada, não ter o direito de participação respeitado pelo juiz na hora de você tomar uma decisão importante para a vida dessa criança. Então eu trouxe esses dois exemplos, claro, existem vários outros exemplos, mas eu trouxe esses dois para vocês entenderem o que é uma pergunta de pesquisa. Então, salvo o melhor juízo, esses dois exemplos que eu dei são formas, exemplos de pergunta de pesquisa dentro de temas diferentes. Eu estou separando claramente o limite da liberdade religiosa, e da doutrina religiosa, da organização religiosa e a participação da criança nos processos judiciais que lhe digam respeito. Então, o que a gente pode falar claramente o problema de pesquisa precisa ser claro e objetivo para orientar a investigação a ser feita. Dessa forma, eu fico sempre orientado a buscar aspectos fundamentais para que vocês tenham uma investigação a ser feita com base numa linha mestra, que vai ser a pergunta de pesquisa. É por isso que ela é tão importante. Então, a gente não pode fugir ao tema. Se a gente fizer qualquer pergunta, qualquer questão, debater algo que não está na pergunta de pesquisa, você provavelmente está fugindo ao tema.
Então é muito importante você lembrar que qualquer projeto de pesquisa deve ser feito com base na pergunta de pesquisa. Então, se a ciência é sempre vista, né, como uma forma de você gerar conhecimento diante de um processo, vista como um processo, você tem nesse processo de começar a levantar os dados a partir da pergunta de pesquisa. Então, essa delimitação da pergunta de pesquisa precisa ser feita de uma forma tal que você tenha claramente o que é que você está buscando naquela pesquisa. Se você delimitar bem, você conseguirá trazer aspectos materiais e processuais ou procedimentais que respondam à pesquisa de forma clara. E aí, por exemplo, a criança pode ser, né, tem o direito de ser escutada, e você então vai buscar os elementos para isso. Por exemplo, um dos elementos que eu já posso apontar nesse caso é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Então ele vai ter alguns aspectos que respondam a isso. Será que o ECA também não responde? Né? Você vai fazer um filtro na jurisprudência para ver se em casos semelhantes os juízes também escutam a criança ou não. E como eles escutam as crianças. Então tudo isso pode trazer respostas para você sair perguntando, né, de forma a obter respostas para aquela sua pergunta. Da mesma forma, você pode verificar na jurisprudência, por exemplo, se houve algum tipo de ação judicial contra algum pastor ou padre ou qualquer tipo de liderança religiosa que porventura tenha feito esse tipo de atitude, tomado esse tipo de atitude. E que tipo de procedimento, à luz da Constituição, pode ser tomado? Poderia, o devido processo legal não deveria ser respeitado nesse caso? Né? Por que não? Então tudo isso precisa ser questionado, você faz uma série de perguntas que vão direcionar ali e você vai trazer o contexto das situações exatamente para constatar se a sua pergunta de pesquisa está bem delimitada e bem contextualizada. É importante também você trazer o contexto da pergunta de pesquisa exatamente para o seu leitor, no momento que for se debruçar sobre o seu trabalho, né, e não tenha nenhum conhecimento prévio sobre aquela sua pesquisa, aquele seu tema que você estudou e você conhece, né, profundamente, você vai trazer a ele o contexto exatamente para que ele entenda como e por que você está fazendo esse trabalho. A gente chama isso também de justificativa. Você está justificando aquele trabalho porque você levantou uma relevância social, né, daquele fenômeno social que você pretende estudar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mostrando para vocês e deixando também à disposição para qualquer dúvida sobre a importância de você delimitar o problema de pesquisa, contextualizando de forma a esclarecer o que se propõe no seu trabalho. E isso é o mais relevante e é isso que você vai trabalhar com o seu orientador, tá bom? Muito obrigado